Olá, meus pequenos, como vocês estão? Estou morrendo de saudade de vocês. Cada dia que passa, a saudade aumenta mais e mais e mais. Espero que logo a gente esteja juntinho na nossa sala de aula, fazendo nossas experiências, fazendo nossas pinturas juntinhos. Mas por enquanto, vamos ficar então com mais uma aula. Espero que vocês gostem e vamos nesta! Olá, meus amores! Vamos dar início a mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos trabalhar as nossas páginas 14 e 15 do livro Flor, Frutos e Semente. Vamos relembrar. As flores são os órgãos reprodutivos da maioria das plantas. Elas são responsáveis pela formação do fruto e da semente. Então, vamos lá? Então, aqui, as flores, elas são os órgãos reprodutores e elas são responsáveis por produzir o fruto e a semente. Olha aqui, a gente encontra o fruto da laranja, aqui, e aqui a semente da laranja. Os frutos, que abrigam em seu interior as sementes da planta que os originou, podem ser carnosos, como o mamão, ou secos, como o fruto do pé do grão-de-bico. O nascimento de uma nova planta, originária da semente, se chama germinação. A germinação só ocorre em condições favoráveis à semente, como a quantidade de água e a temperatura ideais. Então, lembrem-se lá, a gente só consegue plantar uma plantinha e ela vai originar frutos se a gente tiver condições de o clima, água e temperatura ideais para ela se formar. Então, vamos colocar mais um videozinho para vocês relembrarem tudo isso. O fruto e as sementes. O fruto é uma estrutura que está presente em muitas plantas e tem a função de proteger as sementes. O fruto se origina da transformação de uma parte da flor chamada ovário. Os frutos podem ser de vários tipos. Alguns são secos, como as nozes e o amendoim, um dos alimentos preferidos do macaco de cheiro. Outros são carnosos, como o pêssego e a tangerina. Alguns frutos, como a ameixa, têm apenas uma semente em seu interior. Outros, como a maçã, têm várias sementes. Muitos animais se alimentam de frutos, como este lêmure. Após comer os frutos, eles descartam as sementes ou as eliminam nas fezes. É a partir da semente que nasce uma nova planta. Isso acontece com a germinação. Durante a germinação, a semente absorve água do solo e se abre. Da semente surge uma pequena raiz, que cresce para baixo, penetrando no solo. Em seguida, desenvolve-se um pequeno caule, que sustenta as primeiras folhas da planta. Depois da germinação, a planta continua crescendo e se desenvolvendo. E aí, conseguiram relembrar? Então vamos continuar. Atividades. Número 1. Pinte o calqueiro e escreva o nome das estruturas que compõem a planta. Lembrem-se lá que o calqueiro é a árvore que nos fornece o cacau. Então, você vai olhar lá. A primeira imagem. Qual parte da planta é essa? Assim, você vai colocar o nome dela aqui do ladinho. E aqui? Qual é essa parte da planta? E na próxima, você vai colocar o nome também. E você também deve pintar o calqueiro. Não esqueça disso. A. Explique como se originam os frutos e a semente.
Ali naquele videozinho, a prof conseguiu dar uma explicada para vocês, relembrando como se originam os frutos e as sementes. Então, você vai explicar com as suas palavras aqui na letra A. Letra B. Qual das estruturas mostradas na imagem você deverá utilizar se quiser cultivar um calqueiro? Circule-a. Então, você vai circular qual dessas estruturas aqui você vai usar para plantar um calqueiro, ok? 2. Classifique as informações a seguir como verdadeiro, V, ou F, falso. Primeiro lá, a polinização não tem nenhuma relação com a reprodução das plantas, pois ela pode ser realizada pelo vento. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Próxima. A germinação não ocorre em condições desfavoráveis à semente, como o excesso de água. Será que se não for favorável à semente, ela vai conseguir germinar do mesmo jeito? Nós também falamos ali no slide anterior. Agora vamos para a próxima. 3. Observe as imagens e responda as questões. Então, lá nós temos a imagem A B e a C. Letra A. Qual é a estrutura do fruto A pode ser consumida? Então, qual parte dessa estrutura pode ser consumida? Então, você vai anotar ali. B. Na imagem B, além da folha e do fruto, que outro órgão da planta é possível ver? Tem um outro órgão dessa planta ali, e eu quero que vocês observem e escrevam qual é o nome dele. C. É possível ver as sementes do fruto C? Vocês conseguem identificar as sementes dele aqui? Sim ou não? A próxima atividade. 4. Observe a imagem e explique de que forma as sementes das plantas 1, 2 e 3 são transportadas para longe da planta que os originou. Então, vamos lá. Você vai pensar ali como as sementes das plantinhas, elas podem ser transportadas para longe dessa árvore ou dessa plantinha. Como ela pode ser transportada? Então, você vai colocar ali, escrevendo com suas palavras. 4. A última ali é o nosso bumerangue. Reveja a imagem da abertura dessa unidade. Para originar uma nova macieira, que estrutura da planta Luísa e Dona Yolanda devem depositar no solo? Você sabe qual é o fruto da macieira? Então, olha lá. Opa! Nós temos aqui a imagem e elas estão plantando alguma coisa ali. Qual parte da macieira ali elas estão plantando? Então, observe. Qual é a parte? E você sabe me dizer qual é o nome do fruto da macieira? Que fruto será que ele nos fornece? É isso para a aula de hoje. Espero que vocês consigam realizar todas as atividades. Beijinhos e até a próxima!